Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o PVBI 11, mais um fundo no olho do furacão. Mas antes de falar sobre o relatório gerencial e sobre as questões polêmicas que envolveram esse fundo nesses últimos dias, eu quero fazer um panorama geral do que tem acontecido e do que eu tenho visto algumas pessoas falarem. Primeiro é o seguinte, pessoal, depois do que aconteceu com o VGHF, né, que vocês viram a questão do conflito de interesse, o CRI reduzindo taxa, teve questão do BC, como é que chama? Do BRCR também, com falta de informação sobre a questão lá do Senesp, a própria VBI lá atrás com o CVBI também. E aí, depois do que aconteceu isso com o PVBI, essa questão da taxa que a gente vai discutir bastante durante o relatório, eu vi muitas pessoas falando que vão deixar de investir em fundo imobiliário e vão só ficar com ação. Ou aquelas, o velhinho tem razão, referenciando ao Barsi, né, que sempre falou que fundo imobiliário era ruim, ou que é conto do vigário. Inclusive até alguns analistas que eu sigo, que são bons analistas, recomendando a saída, a venda dos fundos do PVBI, recomendando sair, não do PVBI, recomendando a venda dos fundos da VBI por causa disso. E aí, pessoal, um ponto que eu preciso trazer para vocês é o seguinte. Como você já me conhece há algum tempo, vocês sabem que eu demoro um pouco depois que solta essas notícias. Eu prefiro esperar um pouco antes de sair falando. Preciso primeiro analisar para poder trazer a informação mais imparcial possível para vocês, não baseado tanto na emoção, como eu tenho visto ultimamente muitas pessoas, inclusive até analistas, influenciadores nem tanto, porque influenciador não pode de fato recomendar, né? Embora tem vários que recomendem, mas não podem recomendar. Mas a questão é a seguinte, pessoal, o primeiro ponto é sobre a questão de você sair de fundo imobiliário para ir para ação por causa desses acontecimentos. Pessoal, é o seguinte, quando você tem até o Rodrigo Colombo, ele falou sobre isso no Instagram dele. Quando você tem uma Vale do Rio Doce, você é investidor de uma Vale, na Vale Rio Doce não, da Vale, e você não sabe como é que está a situação de uma barragem. Você só vai saber do problema na hora que arrebenta. Por quê? A regulamentação em cima de fundo imobiliário é muito maior do que em ações, do que em empresas. Tanto é que os fundos imobiliários soltam relatórios mensal e em caso de ações você só vê relatórios a cada 3 em 3 meses e não tem esse tipo de informação que fundo imobiliário tem. Então, você querer trocar ou sair de um ativo por causa disso é um tremendo erro. Beira a inocência, porque ações, isso que está acontecendo com o fundo imobiliário, acontece muito com ações, só que você não fica sabendo. E tem um ponto também, eu até cheguei a brincar isso no grupo do WhatsApp esses dias, falando o seguinte, eu tenho certeza que essas pessoas que falam sobre essa troca, né? Não vou mais investir em fundo imobiliário, só vou ficar com ação. Tenho certeza que essas pessoas nunca olharam movimentação de controlador de empresa, quanto que eles estão vendendo antes de dar um problema na empresa. Ninguém sabe, ninguém fiscaliza isso. Então, pessoal, o primeiro ponto é o seguinte. O segundo é esse medo que, inclusive, alguns analistas colocam de você tem que vender tudo. Pessoal, não é assim. Porque eu continuo, Eric, sendo cotista do PVBI, sou cotista do VGHF. A VBI eu continuo considerando como uma baita de uma gestora, só que esse tipo de coisa que acontece faz com que a gente fique mais alerta, faz com que a gente comece a falar, não, eu vou dar uma segurada no investimento, vou acompanhar para ver o porquê dessas coisas aconteceram. Eu vou explicar daqui a pouco o que aconteceu para quem ainda está meio boiando. Mas teve problema. Mas assim, tome muito cuidado, pessoal, para vocês não tomarem nenhuma ação, nenhuma decisão com base na emoção. Pessoal, é o seguinte, a gente está falando de um mercado que é extremamente regulamentado e ninguém está colocando uma arma na sua cabeça para você se manter contigo. Não gostou da gestora, o que a gestora sai do fundo, vai para outro, mas não usa esse discursinho, eu vou trocar por ação por causa que o fundo imobiliário é terra de ninguém. Muito pelo contrário, você não vai ver esse tipo de discussão em ação porque ninguém fica sabendo. E quem sabe tem informação privilegiada.
Então, não use esse discurso, para mim não cola, tá? Esse tipo de discurso, eu vou sair de fundo imobiliário, de fundo imobiliário e ficar em ação, e aí dando razão pro Barsi, porque, poxa, é totalmente desnecessário. Mas agora, vamos falar sobre, chega dessa reflexão inicial, mas vamos falar sobre o PVBI, que teve uma lambança esse mês, nessa questão da emissão, a gente vai falar bastante sobre isso. O relatório teve um ponto que eu desisti de entender um assunto, eu espero que eu consiga entender no mês que vem, vocês já vão entender o porquê. Bom, vamos lá, vamos falar sobre ele. Então agora o relatório de março, né, de 24, aqui a parte inicial. Vamos lá, lembra que eu falei até no mês passado que ele mudou a apresentação do relatório, que eu não gostei, eu preferia como era antes, mas quem sou eu para não gostar de alguma coisa? Então, no mês de março, conforme previsto anteriormente, o locatário Credit Agrícola conclui a devolução isso a gente já tinha falado no mês passado, de 2.200 metros quadrados no próprio UFL 4.440, e no dia 12/3 o fundo recebeu uma notificação de locatário de Santo André, ocupante de 247 metros quadrados do DEUAN, referente à rescisão antecipada do contrato, mas o contrato ele prevê aviso prévio de 90 dias, com isso a devolução está prevista para acontecer em junho de 24. E aí eles colocam aqui também que a movimentação, a vacância do fundo passado do FL 4.440, a vacância do fundo passa de 7,6 para 9,3, e isso eu já vim alertando vocês que provavelmente aconteceria. Mas assim, o fundo continua com imóveis excelentes, né? Então a gente não precisa se preocupar tanto com isso ainda. Eles falam que quando os demais ativos na carteira não ocorreram movimentações e os reajustes previstos em março, o mês caixa, né, foram realizados. Eles colocam aqui que teve aquele impacto de 4 centavos, que foi aquele pagamento daquelas inadimplências que eu tinha falado, que inclusive eu simulei o próprio pagamento desse mês considerando esses 4 centavos, que é um dos pontos que eu fiquei completamente confuso lendo esse relatório. E aí a gente vai falar sobre a sexta emissão, que o fundo captou 750 milhões e parte dos recursos para a compra total do FL 4.440, que é o motivo de todo o problema. Então, pessoal, vamos concentrar um pouco para eu falar para vocês o que aconteceu, para vocês entenderem qual foi o grande problema. Bom, pessoal, aqui então a questão do ativo, né? A gente já sabe, é um baita de um prédio, ele está naquele patamar daquele prédio do Itaú lá que foi vendido, que o Itaú comprou, né, 61 mil reais o metro quadrado. É um excelente ativo, AAA, com todas as certificações de Platinum, Gold. Para quem assistiu a live de ESG, vai lembrar a gente falando nisso. Se você não assistiu, assista. Foi muito bacana a live de ESG com o mercado imobiliário. A parte de locatários, né, que eles até têm uma questão de previsão de recursos. Mas antes de falar sobre isso, eu só quero mostrar o racional deles aqui, que eles colocam, né, que o ativo ele tem uma possibilidade de receita de locação por metro quadrado de 260 a 300 reais o metro quadrado. Se a gente for pegar a média do setor, acho que está em... Cadê? Aqui, ó. Não, é esse aqui. É esse daqui, ó. Se pegar os prédios ali da mesma região, prédios top, né? Os tops, ó, por exemplo, DEUAN, valor de transação R$200 o metro quadrado. A gente tem um aqui R$320 o metro quadrado, que foi o Metropolitan Office. Então a gente está falando de uma possibilidade muito grande de receita. Inclusive, eles até colocam que o incremento desse ativo vai ser de 11 centavos por cota. E aqui, pessoal, isso aqui tem até aqui, deixa eu olhar por aqui, porque eu quero mostrar a questão para vocês. O que aconteceu? O fundo, ele não tinha especificado como na emissão, que já estava destinado uma parte dos recursos para a compra do restante do Faria Lima, o fundo detinha 50,5 e ia comprar os outros 49,5. Então, ele não explicou como ele faria isso, ele só captou o recurso para poder comprar. E aí veio a novidade. Eles fizeram a compra por cotas do fundo imobiliário dono desse pedaço e não por compra direta do ativo. Só que aí, como é que foi feito o processo? Cadê? Deixa eu pegar aqui. Não, aqui. O fundo que é o FLFL 11, que é o detentor dessa parte do imóvel, ele fez uma oferta secundária.
ou seja, ele lançou no mercado as cotas para compra dessas cotas, para quem quisesse comprar. E aí já vai o primeiro ponto. Não se tinha nenhuma garantia que o PVBI seria o comprador dessas cotas, mas estava tudo desenhado para ele ser o único comprador. Então foi lá um evento que ia durar muito pouco tempo. Olha só, foi feito dia 11/4 e o encerramento foi dia 18 do 4. Então 7 dias de oferta. Então a oferta foi um sucesso e tivemos apenas um comprador, o PVBI, que comprou todas as cotas. Só que a questão é a seguinte, qual foi a discussão? Foi isso daqui, pessoal. Quando foi feito essa emissão, foi lançado um custo de distribuição de 3,17 por cota, o que dá 4 milhões e 400 mil, 4 milhões e meio de reais. Aí a pergunta que é, para que foi gerado esse custo exorbitante, sendo que era apenas para o PVBI comprar? Era um fundo dele, um fundo da mesma gestora, que é o FLFL, vendendo para ele mesmo. E para quem que foi essa taxa? Esse foi a grande questão. Inclusive, se aumentou o valor da compra. Foi de 190 milhões, que foi a emissão. Se a gente for pegar aqui no detalhamento, foi comprado essa parte, porque o FL, essa parte do Faria Lima, ele é o valor do imóvel mais a dívida que ele tem. Então ele teria mais ou menos 190 milhões de valor do imóvel, e o restante, para completar os 460, se eu não me engano, era o CRI, a dívida desse ativo. Então, em vez dele ele colocou aqui as duas simulações, em vez de ele fazer a compra direto dos 446, ele comprou por cotas do FL e o pagamento do compromisso que o ativo tinha. Só que a questão é a seguinte, você faz uma emissão de você para você mesmo e cobra uma taxa de você para distribuir. Essa taxa foi para quem? Essa taxa ela foi incorporada no preço do metro quadrado. Então você, cotista, acabou pagando mais por um ativo que não precisaria ter pago. Então isso, se a gente for pensar, é um problema com o patrimônio do fundo. É uma destruição, obviamente, que pouca, mas é uma destruição do seu patrimônio como cotista, porque você faz o fundo, em vez de ele comprar direto, ele faz com que o ativo ele emita cotas, ele faça uma emissão secundária, uma distribuição secundária, né, uma oferta secundária, para que essas cotas sejam vendidas no mercado. Ele mesmo vai lá, o outro fundo vai lá, que é da mesma casa, vai lá e compra, só que nesse processo de compra ele paga uma taxa para distribuir essas cotas, sendo que só tinha ele para comprar. Para quê? Obviamente, pessoal, a gente poderia ter uma taxa de até uns 400, 500 mil reais, que seria burocracia, mas não 4 milhões e meio. A gente está falando de muito dinheiro. E aí, não foi explicado para onde que foi esse dinheiro. Eles colocam aqui, que ó, os demais, até deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, ó, os demais custos da oferta secundária são custos relacionados à aquisição do ativo e compõem o preço de aquisição, resultando em 40.800 um metro quadrado. Que, na verdade, esse valor foi para 41 mil, porque teve essa questão que a gente não sabe da onde que veio o dinheiro para pagar os impostos, e esse custo que eles colocam de 236 mil, que é, em tese, esses 236 mil, que são os custos que eu acredito que deveriam ser os únicos a existir, e não os outros 4 milhões. E aí, qual que é a justificativa do PVBI para ter feito essa operação? Se você comprasse diretamente o imóvel, você tinha o custo do ITBI. Então, no processo todo, qual foi a principal alegação que o PVBI fez para optar por isso? É que se você fizesse a aquisição direta do imóvel, você pagaria 462 milhões. E com o valor nesse processo por cotas, você pagaria 457, que foi o que eles optaram fazer. Aí a justificativa é o seguinte, eu posso pagar 4 milhões aí para alguém, que a gente não sabe o que é, desde que eu pague mais barato. Não faz o menor sentido, porque isso não tem um alinhamento direto com o cotista. Porque se você pensa o seguinte, você como gestor de um fundo que pensa no cotista, pró-cotista, você fala, eu tenho uma opção que eu vou conseguir pagar mais barato e não onerar o cotista.
com no outro caso que seria o ITBI, mas eu consegui mais barato. Então, para que eu vou colocar mais esse dinheiro de taxa? Para quem que foi esse dinheiro? Isso não foi explicado. Esse foi o grande problema, que foi essa taxa exorbitante. E aí, pessoal, eu até cheguei a comentar, se vocês lembram lá na emissão do PVBI, para que foi para compra, eu comentei isso na emissão, que a gestora, ela pagou uma parte da gestão, isso é elogiável. Então ele paga aqui e depois cobra na frente. Então, na verdade, foi um teatro. Ele fala, eu vou ser bonzinho agora, para depois eu chegar lá na frente e devo pegar esse dinheiro de volta. Então, esse, na verdade, foi o grande problema, foi como foi feita essa compra. Não faz nenhum sentido você usar essa metodologia aqui, pagando essa taxa de 4,5 milhões. Não faz o menor sentido. Se a gente for pegar aqui do valor total de aquisição, a gente está falando de praticamente 1% do valor, foi essa taxa que desapareceu. E aí não foi respondido, é o que a gente tem que cobrar. Eu acredito que todo cotista do PVBI deveria mandar um e-mail para a gestora para questionar o porquê e aonde que foi parar esse dinheiro. E para quem foi esse dinheiro. E sem contar o que eu falei para vocês, o seguinte, da onde que saiu o dinheiro para pagamento de imposto da venda das cotas? Porque lembra, você tem o fundo, ele teve ganho de capital nesse processo, porque a cota patrimonial, se eu não me engano, lá do FLFL, precisa ver, acho que é 90 e pouco, e foi pago a 130, se eu não me engano. Teve ganho de capital e teve esses outros custos aqui. Da onde que veio esse dinheiro aqui? Obviamente que veio da oferta, mas precisava ter feito isso? Então, o meu questionamento nesse momento é o seguinte: precisava ter feito esse custo aqui? E aí eu até fiz assim, uma continha aqui para mostrar para vocês, né? Foram 1.400.000 cotas, deu 4.442, subindo o valor da oferta para 194 milhões. Sem sentido algum. E aí isso não ficou explicado, deu um burburinho no mercado, e aí alguns analistas grandes até tiraram a recomendação dos ativos do PVBI, dos ativos da PVBI, não somente o PVBI, mas todos os ativos, com base nessa situação, que de fato, se a gente for pensar seriamente, friamente, isso foi uma tremenda sacanagem com o cotista. Mas pessoal, é o seguinte, no frigir dos ovos, a operação ficou melhor, ficou mais barata, mas vamos entubar uma taxinha aqui que ninguém vai ver? Ficou muito ruim isso, e eu acredito que a gestão tem que explicar isso, e eu acho que eu vou até deixar um e-mail aqui da gestora na descrição desse vídeo, que eu acho que é dever de todo cotista do PVBI, ou de qualquer fundo da VBI, mandar e cobrar essa explicação. E aí eu volto naquilo que eu falei no início. Você conseguiria descobrir isso com uma ação? Não. Você só consegue fazer isso com o fundo imobiliário porque ele é obrigado a informar essas coisas. Então, isso abre. Por isso que eu vejo que é muito transparente. E aí isso cabe agora você decidir se você faz sentido você se manter como cotista desse ativo ou não, desse fundo ou não, devido a isso. Agora, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: um baita do imóvel. Vai agregar demais ao patrimônio do fundo, e é por isso, inclusive, que eu continuo cotista do PVBI. Obviamente que eu vou dar uma segurada até isso acalmar, ver se a gestora ela se comunica. No Instagram deles, várias pessoas perguntaram, eles falaram que mandaram, e aí até um ponto de desagradável que eles colocam: respondi no privado. Por que não responde publicamente esse questionamento? Eu mandei lá, vamos ver se eles vão me responder no privado, mas também mandei e-mail para a gestora, e eu acho que todo cotista deveria mandar para poder que eles expliquem isso, né? Por que essa taxa monstruosa de 3,17 por cota, sendo que era uma troca entre dois. E aí veio a pergunta: por que fizeram isso? Isso daí também seria uma maneira de não ter conflito de interesse, porque o fundo, que é da própria casa, o FL11, ele joga no mercado as cotas, então quem vai lá vai comprar, pode ser qualquer um que compre, obviamente só foi o PVBI que comprou, mas você tira
em tese, a questão de conflito de interesse, que poderia precisar de assembleia, mas você tira isso da jogada. Mas já se era sabido que só o PVBI ia comprar. Então, se é um próprio fundo da casa, para que essa taxa monstruosa? Para pagar alguém, para pagar a gente não sabe quem. Então, esse ponto ficou muito ruim mesmo, mas isso não é motivo para eu sair vendendo o ativo. Vamos ver como é que vai ser. É assim, em termos de acréscimo de patrimônio, é um baita do negócio. Assim, olhando somente o ativo em si, né? É um baita no ativo. Então a gente fica esperando alguma explicação do porquê disso. Os meus alunos e os membros Plus aqui sabem qual é a recomendação que eu tenho do PVBI. Tá mantida, não vou tirar, mas obviamente no relatório eu vou colocar algumas considerações e preço, porque isso você tem que precificar isso na hora de comprar. E aí, eu volto, só pra gente continuar aqui, eu volto a um ponto que eu falei mais recentemente também. Todo fundo imobiliário, você pode investir nele, mesmo que ele tenha esses problemas. Só que você tem que saber precificar esse problema, porque chega um ponto que o fundo fica tão barato, ele caiu tanto por causa de problema, que o retorno que ele vai dar pelo risco compensa. Então só tomem cuidado com esse tipo de interpretação. Eu vou sair porque, não sei o que, eu vi falar que era para vender, eu vou vender. Cuidado, tá? Mas vamos continuar porque ainda tem mais problema. Bom, aqui a parte de reserva acumulada, eu não sei de onde surgiu isso. Esse é o ponto que eu ainda não entendi também. Eles continuaram, isso eu tinha falado para vocês. Eu até, vamos lá para a parte das cotas. Aqui não mudou nada ainda porque os 59%, os 40% do UFL ainda não entraram no processo. E aqui, pessoal, isso aqui é novo, eles colocaram essa movimentação esperada das carteiras e locatárias do fundo, mas pelo que eu entendi aqui, eles só colocaram o Vila Olímpia Corporate e o Faria Lima, que é o verdinho e o laranja. Eles não colocaram nem Veracruz, nem Delwan, e aqui a linha da vacância, né, falando sobre as saídas, que a gente já sabe, né, que vão sair, então a vacância ficando em 9,3. Esse relatório aqui, essa página é nova no relatório. Pessoal, olha só que estranho que foi. O fundo anunciou 47 centavos de receita de locação. 8 centavos devido a rendimentos extraordinários, rendimentos referentes ao ativo venda JK. Mas ele já não recebeu no mês passado? Não era venda mensal. Ficou, da onde que veio esses 8 centavos? Isso aqui ficou estranho para mim. Lembra dos 4 centavos do pagamento que a gente comentou que ele teria recebido, né, que ele ia receber os adimplentes, recebeu. Então a receita de locação foi para 56 centavos. Se a gente pegar no vídeo que eu fiz no mês passado, eu até quero mostrar aqui para vocês, eu tinha simulado que ele teria recebido 59 de receita imobiliária. Então ficou muito próximo, alinhado ao que eu tinha colocado. 59 para poder, sem nenhum evento extraordinário, ele pagaria 58 centavos, usando o que ele tinha de 2 centavos de lucro. De reserva de lucro, ele pagaria 58, então eu já achei que ele ia cair, só que ele pagou 65, então eu estava tentando arrumar alguma explicação para ele poder pagar os 65, porque no momento que eu gravei esse vídeo, ele já tinha anunciado que ia pagar 65, então eu estava tentando achar alguma explicação para ele pagar os 65 centavos, e aí algumas viagens aqui que eu coloquei. Bom, só que ele gerou 56 e aqui ele foi para 78. Da onde que veio essa diferença de 22 centavos? Cara, da onde que surgiu isso? Porque ele gerou receita imobiliária, gerou receita financeira e ainda guardou reserva. 2 centavos. Da onde que veio isso? Se a gente for pegar aqui, ele gerou receita imobiliária de 78 centavos. Da onde que veio essa diferença de receita de 56 para 78? Porque se a gente fosse pensar que é reajuste revisional, teria que estar aqui. Se a gente pegar no próprio relatório do mês passado, é só para vocês verem que eu não estou falando besteira. Deixa eu pegar aqui, ó, PVBI 11. Só para vocês verem que eu não estou viajando no que eu estou falando. Cadê? Relatório gerencial, tá aqui, ó. Se a gente pegar aqui no próprio relatório gerencial, nesse mesmo momento, cadê? Passei aqui. Ó, ele gerou receita potencial de 65, ele teve os 11 centavos que foi o recebimento do JK, gerou receita de locação 66. E essa 66 veio para a receita imobiliária. Aqui, ó, 66, 66. Perfeito. Agora,
como que sai de 56 para 78? Da onde que veio isso? Para justificar ele ter gerado receita de 78 centavos, será que foi ou a parcela do JK foi que caiu agora? Muito estranho, muito estranho. E ele ainda gerou um resultado de 67 e ainda guardou 2 centavos. Então, além dele não ter usado a reserva como eu estava achando, ele guardou a reserva. Então, pessoal, eu desisti de entender. É que eu já mandei e-mail para a gestora sobre o problema e eu preciso mandar outro para ver se eles respondem sobre essa questão. Eu vou ver se eles responderem. E aqui, pessoal, só um ponto. A única gestora que responde é a TRFX. Até o momento é a única que respondeu, inclusive no vídeo do mês que vem eu vou falar as respostas que eles deram sobre os meus questionamentos. Mas olha só, pessoal, desisti de entender isso aqui. Se alguém souber me explicar, deixa aqui nos comentários da onde que veio essa receita imobiliária. Então ele pagou 65 centavos, manteve o pagamento e vamos ver como é que vai ser o mês que vem, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria voltar no início que eu falei. Tomem muito cuidado com a interpretação. Não saiam de fundo imobiliário porque vocês viram alguém falando que é para sair vendendo ou porque não concordou. Tomem as próprias decisões, pessoal. Assim, não, e principalmente não tomem decisões com base na emoção. Eu sei que vocês pediram, teve algumas pessoas que pediram um vídeo mais curto, mas não tem como ser curto com tanto de informação que a gente precisou passar nesse vídeo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.